Professor de química vende pó e fica rico. Isso daqui não é o pó que tu tá pensando, não. Isso daqui é o pó leite em pó com o meu amigo café. Tu achou que era o outro, né? Tu é doido, é? E eu vou ser preso, é? Façam isso não. É errado. Essa série é chamada de Breaking Bad. É uma série excelentíssima para você aprender inglês também. E ao decorrer do vídeo você vai entender o porquê ela é excelente para aprender inglês. Breaking Bad se inicia com o nosso personagem principal chamado de Walt. Walt, ele é professor de química, nada mais nada menos que isso. Sua vida tem uma reviravolta muito doida a partir do momento de que ele é diagnosticado com câncer no pulmão de nível 3. Por ser um professor regular, um professor normal de química, o seu salário não era tão bom assim. Você trabalha demais e recebe de menos. Diante dessa realidade aí que ele estava vivendo, ele ainda tinha mais complicações ainda. Então isso daí é para você ver a gravidade da vida desse camarada. A vida dele estava horrível e ele teria que achar uma saída para isso. Além do fato de ele ter esse câncer pulmonar de nível 3, Walt ainda contava com o seguinte cenário. Sua mulher estava grávida, estava esperando um filho ali, e além disso ele tinha um filho que tinha paralisia cerebral. Essa paralisia cerebral, ela comprometia não só a fala do seu filho, mas também os movimentos dele. É um cenário ali desesperador para aquele camarada. A saúde do personagem principal durante a série, ela é muito debilitada. Então, o que é que surgiu na cabeça dele? O salário de professor dele não dava de jeito nenhum para ele garantir uma qualidade de vida boa para sua família assim que ele morresse. Então, daí que ele viu aleatoriamente um de seus ex-alunos, o chamado de Pinkman. Esse daí foi um dos alunos que ele tinha, e esse aluno era um daqueles que era muito bagunceiro, não queria nada com a vida, e enfim, sempre tem um camarada desse, né? Um camarada desse na sala. É complicado. Então, esse camarada, ele teve uma ideia e ele sabia que esse aluno dele era envolvido com coisas erradas. E, por consequência disso, ele tinha muitos contatos de pessoas que queriam uma paradinha, certo? E essa paradinha era difícil de produzir. Pelo fato do Walt ser professor de química, ele tinha muitos conhecimentos ali que as pessoas não tinham. E então, ele conseguiu fazer uma mistura de fórmulas que conseguiu produzir o melhor pó que o pessoal ali da região conseguiu desfrutar. Eu acho que eu posso dizer desfrutar, né? Porque quem usa eles, e para eles é bom demais. Então, ele conseguiu fazer com que essa fórmula, essa produção dele, fosse algo que ninguém nunca experimentou antes. Então, dessa forma, é que todo mundo queria saber quem era esse camarada que estava produzindo isso e estavam dispostos a pagar bastante por esse produto. Então, os dois fizeram uma parceria ali, um produzia e o outro meio que vendia esse tipo de produto. E todo mundo gostando, todo mundo tudo certo. Com o sucesso desse produto, ele conseguiu arrecadar muito dinheiro. E esse dinheiro que ele arrecadava, ele levava para casa e escondia em um ponto que tinha ali. Então era sempre conseguindo bastante dinheiro, acumulando e guardando. E com o tempo ele foi acumulando mais capital e ficando cada vez mais rico. À medida que o tempo foi passando, o seu produto ele ficou cada vez mais visado. O pessoal queria sempre mais e ele teria que produzir cada vez mais também. Lembrando que a saúde dele estava comprometida e ele também tinha que trabalhar na escola. Então ele tinha que fazer essa mescla aí muito doida da vida dele, sem que ninguém soubesse disso. Para piorar ainda mais a situação, o seu cunhado, ele era policial. Então, pelo fato disso, ele teria que ter mais cuidado ainda. E o desenrolar da história, você vê que o personagem principal, Walt, ele se envolve com bastante pessoas perigosas e, consequentemente, muita coisa dá errado e sua vida está em risco constantemente. É muito arriscado o que ele faz, muita coisa é perigosa, pessoas querem derrubar ele também, porque, querendo ou não, agora ele é o maior fornecedor daquele produto e tem a concorrência também. E essa concorrência, entre outras coisas, quer ver ele indo de base. Em nível de inglês, ele é um inglês muito bom para nível iniciante, pré-intermediário, intermediário avançado.
Por quê? Porque a pronúncia deles são muito fluidas. Você não tem presente na série um sotaque tão pesado ao qual você não possa entender. É uma linguagem fluida, é um inglês fluido que você consegue entender sem problemas nenhum. A presença de legendas é fundamental para que você tenha um maior aproveitamento dos episódios, para que você consiga adquirir mais vocabulários ali também. Somado a isso, a série também apresenta bastante expressões idiomáticas, além de apresentar esses vocabulários que são um pouco mais informais, são aquelas gírias que a gente vê constantemente também no dia a dia das pessoas lá. E a gente também pode inserir elas no nosso vocabulário para mostrar que o nosso inglês ele se equipara ao dos nativos, porque é uma linguagem que muitos usam ali também. E pelo fato de muitos utilizarem, é bom você saber algumas gírias para tornar o seu inglês ainda mais natural. Algumas partes você vai ter uma certa dificuldade para entender, que seria como utilizar substância, como misturar e assim sucessivamente, certo? Então, diante desse cenário, essa é a parte mais difícil ao qual você vai lidar durante o processo de assistir a série. Caso contrário, o resto é de buenas, finíssimo. É uma série que eu recomendo bastante para você que quer uma série um pouco diferente do normal, que se encaixe com esse grau de cotidiano, só que com algumas loucuras ali também, ok? E por hoje é só, tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.